A questão 2, vocês vão perceber que o início dela é muito semelhante à questão 1. Ele não dá um gráfico, mas ele dá os pontos que essa reta passa, né? Ele dá o ponto P e o ponto Q, dá umas coordenadas desses dois pontos. Então a letra A e a letra B dessa questão 2 vão ser bem parecidas com a questão anterior, certo? A gente sempre vai começar através da equação fundamental. É sempre através da equação fundamental que eu inicio e eu vou chegar na equação que está sendo solicitada. O item A pede a equação reduzida. Então, para começar através da equação fundamental, eu preciso do coeficiente angular, que nesse caso eu vou descobrir através do m, através dos pontos, né? Então eu vou pegar, por exemplo, yp menos yq dividido por xp menos xq. Aqui vai ficar 3 em cima, menos 6 embaixo. Por a regra de sinal, dá menos 1 sobre 2, ou menos 0,5. Por isso que eu já coloquei esse menos 1 sobre 2 aqui substituindo o valor do m. Aqui eu poderia escolher qualquer ponto, P ou Q, para estar colocando no y0 e no x0. Eu fiz a opção de colocar o ponto Q, por não ter número negativo, mas fica claro que se eu escolhesse o ponto P, eu ia chegar na mesma resposta. Então, esse y continua fixo. Y0, eu peguei este valor que está aqui. O m eu já descobri através da fórmula do coeficiente angular. Esse x é fixo. E o x0 eu peguei do mesmo ponto. Eu não posso pegar um y0 de um ponto e o x0 de outro ponto. Então, como eu comecei com o ponto Q, eu tenho que substituir esses dois valores pelo ponto Q. Então, iniciou da equação fundamental, pego esse 2 que está na parte de baixo da fração, passo para o lado esquerdo fazendo a operação contrária, ou seja, multiplicando, ficando 2y menos 6 igual, e esse menos 1 que continuou na frente do parênteses, ele faz a distributiva, chegando a essa equação. Só que para resolver, para finalizar a questão, ele quer a equação na forma reduzida, eu tenho que isolar o y. Então o que eu fiz? Passei o 6 para o outro lado somando, obtendo 10, e passei esse 2 que está na frente do y dividindo. Ou seja, essa é a minha equação na forma reduzida, que é o que o item A pede para a gente, certo? O item B, ele é bem parecido com a questão anterior, porque ele pede só a equação geral, então partindo dessa equação, poderia também partir dessa, mas essa aqui já está mais simples de estar resolvendo, eu quero isolar o zero, ou seja, eu quero deixar todos os valores de um lado da equação. Então eu passei o x para o lado esquerdo, mudou de lado, mudou de sinal, o 2y ficou do lado direito, esse 4 passou para o outro lado, já que ele estava somando, passou subtraindo. Então, a partir dessa equação, no item A eu cheguei na equação reduzida, e a partir dessa equação, no item B, eu cheguei na equação geral, já que o zero está isolado. Então, aqui a equação geral. Então, a equação reduzida se caracteriza pelo y estando isolado, e a equação geral se caracteriza pelo zero estando isolado. Na equação reduzida eu tenho m, que é o menos 1 sobre 2 aqui, que é o mesmo valor, e tem o q, que nesse caso é 10 sobre 2, que é 5. Na equação geral eu tenho o a, que é 1, o b, que é 2, e o c, que é menos 10. O item C ele pede algo diferente, né? Não tinha sido cobrado isso na primeira questão. Ele quer a área do triângulo que é formado com os eixos coordenados, ou seja, isso vai gerar um gráfico, já deixei aqui o eixo x e o eixo y desenhados, mas isso vai gerar um gráfico que vai interceptar o eixo y e o eixo x. Ele quer a área desse triângulo e daí a gente relembra a área de triângulo. Eu já sei que o coeficiente angular, então esse valor aqui, dá a inclinação da reta. E o coeficiente linear, que nesse caso é 5, que é 10 dividido por 2, ele intercepta o eixo y. Então eu já sei que essa minha reta ela vai interceptar o eixo y no ponto 5. Falta agora descobrir qual que ele vai interceptar o eixo x. Para isso, eu posso pegar qualquer uma das equações. Pode ser a equação reduzida, pode ser a equação geral, pode ser a fundamental. Então, qual que eu achar mais fácil. E eu vou substituir, na verdade, o y por zero. E eu vou obter o valor. Eu acho mais fácil a gente já pegar essa daqui e fazer essa substituição. Por que eu vou substituir y por zero? Porque todo ponto que está sobre o eixo x, ele possui seu y, a coordenada y, igual a zero. Então, vai ficar x menos 2 vezes 0, estou substituindo y por 0, menos 10 igual a 0. Poderia estar fazendo isso nessa equação e eu vou chegar na mesma resposta. Isso aqui vai dar 0 e eu vou encontrar que o x vale 10. Ou seja,
Este é o valor que a reta corta o eixo x. Vou marcar aqui como sendo 10. E agora eu sei que existe uma reta passando por esses dois pontos, que é esta reta que está aqui, que seria esse gráfico. O que é que a questão quer? Ela quer esta área que está aqui. Ok? Então agora a gente retoma assuntos lá do primeiro ano para encontrar a área desse triângulo. Tem várias fórmulas aqui, como eu tenho 90 graus, a mais simples de usar é base vezes a altura dividido por 2. A base vale 10, vezes a altura vale 5, e eu divido por 2. 50 dividido por 2, multipliquei a parte de cima, vai encontrar 25. Então essa é a resposta da letra C, ok? Então a gente teve que chegar na equação reduzida, na letra A, através da fundamental. Tivemos que chegar na equação geral na letra B e tivemos que descobrir a área desse triângulo, que essas duas retas, essas duas equações formariam esse gráfico, e descobrir a área desse triângulo, que é 25 unidades de área.